Olá, nosso grupo vai falar um pouquinho acerca da usucapião extraordinária. Para tanto, faz-se imperioso tecer algumas considerações iniciais acerca do que seria o usucapião. A usucapião vem da expressão latina uso capio, uso, capio, captação, aquisição, então significa a aquisição da propriedade pela posse. Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, o usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício continuado, entre eles as servidões e o usufruto, pela posse prolongada no tempo, acompanhada de certos requisitos exigidos pela lei. Deste conceito se extrai uma das principais características, é que o usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. Isso quer dizer que a posse, após a usucapião, a propriedade adquirida pelo usucapião está livre, escoimada de quaisquer vícios que eventualmente inquinassem a coisa anteriormente. Faz-se uma exceção a esta regra o artigo 1243 do Código Civil, que permite que o usucapiente una a sua posse à de seu antecessor, desde que essas posses sejam contínuas e pacíficas, e no caso da usucapião ordinária, acompanhadas de justo título e de boa-fé. O fundamento da usucapião recai sobre a função social da propriedade e utilidade social. Se o proprietário não dá a destinação da coisa, o terceiro que o fizer poderá adquirir a propriedade. O fundamento é esse, e a prescrição aquisitiva é normalmente o que a doutrina chama usucapião. Essa denominação é em contraposição à prescrição extintiva prevista no Código Civil, porque, em geral, a prescrição é a perda de um direito pelo decurso do tempo, mais especificamente a pretensão. Mas a prescrição aquisitiva, a usucapião, ela se faz, na verdade, pela aquisição de um direito de propriedade após o decurso do tempo. Então, são conceitos contrapostos. Tanto é que o Código Civil, em seu artigo 1244, ele manda aplicar ao usucapião as causas que obstam, suspendem e interrompem a prescrição, aquelas previstas no artigo 197, 198, 199 e 202. Os requisitos da usucapião. Em primeiro lugar, tem de haver posse. Mais do que posse, essa posse deve ser ad usucapione, ou seja, suscetível de usucapião, é o que se chama de coisa hábil. Então, não poderá ser usucapido um bem público, um bem gravado de cláusula de inalienabilidade, um direito pessoal. Essa posse também, ela deve ser mansa e pacífica. Lembremos do artigo 1208. Ele nos diz que não induzem posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade, na parte final deste artigo. Além disso, essa posse tem de ser contínua e duradoura, é o que o artigo 1238 faz menção como, sem interrupção nem oposição. E, além da posse, essa posse deve ser exercida com animus domini, com a intenção de se apropriar da coisa. Então, é uma rara situação, a única, na verdade, em que o Código Civil adotou a teoria subjetiva de Savigny, que alia o corpus e o animus domini para a caracterização da posse. Além disso, o tempo, que vai variar conforme a espécie. E vamos agora ao estudo propriamente dito da usucapião extraordinária. A partir dessa análise geral da usucapião, podemos iniciar o estudo da usucapião extraordinária, a qual encontra-se prevista no artigo 1238 do Código Civil. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis.
Trata-se esta da usucapião extraordinária regular ou comum, como assim denomina alguns doutrinadores. Esta figura já está disciplinada no revogado Código Civil de 1916. Contudo, é importante destacar que esse diploma previa um lapso temporal de 30 anos para que o indivíduo deveria permanecer na posse para poder se falar em usucapião extraordinária. Conforme se depreende da leitura de 1238, o Código Civil de 2002 diminuiu esse prazo para 15 anos, o qual poderá ainda cair para 10 se preenchidos os requisitos do parágrafo único deste artigo, que será mais adiante debatido. A usucapião extraordinária é bastante conhecida no direito civil brasileiro, principalmente por dispensar dois requisitos básicos que estão presentes em quase todas as outras modalidades de usucapião, que é a boa-fé e o justo título. Ou seja, não é necessário comprovar que o sujeito estava ou não de boa-fé, se desconhecia ou não o vício, nem tampouco a necessidade da presença de um título. Carlos Roberto Gonçalves ressalta que, se esse título existir, servirá apenas como reforço de prova, nada mais. Assim, é possível assegurar se o indivíduo encontra-se na posse de um imóvel, manso e pacificamente, isto é, sem interrupções, nem oposição de terceiro, com ânimos domini, agindo como dono, por 15 anos, poderá requerer em juízo uma sentença declaratória que ateste essa condição, a qual servirá como título para inscrição no respectivo cartório de registro de imóveis. Agora eu vou falar um pouco sobre a usucapião extraordinária prevista no artigo 1238, parágrafo único, que fala sobre um privilégio dado àquele que exerce alguma finalidade específica no bem imóvel, semelhante à hipótese da usucapião ordinária abreviada. Nessa hipótese, é preciso que o possuidor tenha destinado o imóvel para sua moradia habitual ou para obras e serviços de caráter produtivo na propriedade. Em referência a este último, a doutrina denominou posse e trabalho, pois ela é destinada ao trabalho e por isso tem direito à proteção. É posse com finalidade produtiva. Desta forma, valoriza-se a função social do bem imóvel, facilitando a sua usucapião ao reduzir o prazo legal de 15 anos para 10 anos. Nessa espécie de usucapião, também não é necessário que se demonstre a boa-fé e nem o justo título legal da posse, bastando que ela seja apenas mansa, pacífica e contínua, assim como ocorre na usucapião extraordinária geral. Vou ler para vocês também o que Flávio Tartucci fala no seu livro, tá? Vou passar aqui, parágrafo único. E ele diz assim: o que se percebe é que nos dois casos não há necessidade de se provar a boa-fé ou o justo título, que foi o que acabei de falar para vocês, havendo uma presunção absoluta ou a respeito ao direito da presença desses elementos. O requisito, portanto, é único, a presença da posse que apresenta os requisitos exigidos na lei. Tartucci, 2014, página 148. Logo é necessário apenas cumprir com os requisitos legais. E assim, o nosso atual Código Civil prestigia mais uma vez a função social da propriedade, reduzindo o prazo legal de 15 anos em 10 anos, facilitando a usucapião do imóvel. Quando o possuidor destina sua posse para sua moradia habitual ou para trabalhos, obras ou serviços de caráter produtivo. Irei falar sobre a ação de usucapião e seus procedimentos. A ação de usucapião é uma ação declaratória, que tem por finalidade o reconhecimento judicial da aquisição de um direito real por usucapião. A sentença ela é condenatória. Por quê? A partir do momento que uma pessoa ingressa na posse, é como se ela sempre tivesse a propriedade. Ela não constitui a propriedade. Ela apenas declara que já existe a propriedade. Por isso, a natureza declaratória e não constitutiva. A depender do bem usucapido, a ação pode ser mobiliária ou imobiliária. No caso da ação de usucapião
mobiliária, adota-se o procedimento comum ordinário ou sumário. Já no caso da ação de uso capião imobiliária, esta pode adotar vários procedimentos, a depender da espécie do uso capião. Dando prosseguimento à apresentação, com o caso prático de uso capião extraordinário, temos uma ação do autor José Vieira Cardoso em face do réu Emanuel Toscano Dantas. Pronto. Esse processo tramitou em primeira e segunda instância e subiu para o STJ com um acordão em sede de recurso especial, onde o autor ele alega ter a posse e alega que ter o direito à propriedade, com base nos artigos 1241, que no caso, pedido em juízo do possuidor em adquirir a propriedade para enfim registrá-lo no cartório de imóveis, e no artigo 1242, direito à propriedade àquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, a possui por 10 anos, que no caso é o caso dele. Ele alega que sobre os 3 imóveis, ele pregou o princípio da boa-fé e ele fez benfeitorias nesses imóveis, no tempo que ele teve a posse mansa, como ele afirma, de 24 anos ininterruptos. Dando prosseguimento, eu fiz uma base com a resolução dos fatos e diagnostiquei o lapso temporal que ele teve essa posse mansa, que no caso foi o cedido em 1976, que foi quando o autor ele perdeu sua propriedade numa enchente, onde o réu ele tinha cedido essa casa para ele morar até ele se reestruturar, coisa que nunca aconteceu. E a 1986, que foi a data de falecimento do proprietário legítimo, no caso o detentor do imóvel, o proprietário. Só nessa parte tivemos um lapso temporal de 8 anos, ininterruptos. E, segundo momento, o pedido de reintegração de posse em tramitação de 1998 a 2003, no caso de 4 herdeiros. Então, se fizermos a soma, 1976 a 1986 dá 8 anos, mais 1986 a 2003, que dá uma soma total de 24 anos de posse mansa afirmada pelo autor. Aqui temos o posicionamento do ministro relator do STJ, que julgou a ação, que foi julgada improcedente nos tribunais de primeira e segunda instância, que foi, segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, já que a reintegração de posse foi julgada improcedente, a mesma não atrapalharia o lapso temporal de posse do possuidor, que no caso foi esse pretexto que os herdeiros utilizaram para meio que atrapalhar o lapso de posse, alegada boa ou má fé, independe dessa situação, para eles conseguirem obterem a herança, coisa que não ocorreu. E aqui a conclusão da parte introdutória. Com base no artigo 1238, posse por 15 anos ininterruptos, sem oposição, possuir independentemente de boa-fé, que no caso, em primeiro momento, foi o que foi alegado. Só que houveram as benfeitorias com relação aos imóveis. No caso, o parágrafo único desse artigo diz que reduzir-se-á para 10 anos se houver benfeitorias, que foi o que aconteceu. Pedido do autor julgado procedente em decorrência do artigo 1029 do novo Código, mencionado no artigo 1238 e 1242. É o seguinte: o lapso desse Código de 1916 era de 20 anos, sendo que sofreu alteração para o novo Código de 2002. Nisso,
sofreu alteração da base do parágrafo único do Código de 2002, mais uma soma, que é do artigo 1239, que revia a situação e, independentemente do prazo, acrescentaria 2 anos a mais. Ou seja, esse possuidor, o autor da ação, ele teria que, pelo menos, ter 12 anos de posse, tanto de boa fé como de má fé, para ele poder ter as propriedades em seu nome, que foi o que ocorreu, julgando improcedente a reintegração de posse dos 4 herdeiros, por se dizer assim, que perderam o tempo de entrar com a ação de reintegração de posse antes para obter o bem, para obter os bens, e terminou que a propriedade passou a ser do autor dessa ação. E com base no artigo 550 do antigo Código de 1916, adquire domínio por 20 anos ininterruptos e independentemente da boa-fé. Ou seja, o antigo Código ele não vai ser utilizado aqui, justamente porque teve esse lapso de transição de um código para o outro. Então, eu vou prosseguir a fala para minha amiga Ana e, posteriormente, Ivan vai finalizar. Prosseguindo com o caso prático, o fundamento da decisão do STJ é baseado na seguinte perspectiva e com palavras do ministro relator. Verifica-se, porém, que o legislador ordinário, em observância do que preceitua princípios de estatura constitucional, pretendeu atribuir regra de transição específica e mais expedita ao uso capião extraordinário. Em realidade, a redução do lapso temporal promovida pelo artigo 1238 único, aliada à regra de transição eleita pelo artigo 2029 do Código Civil, agasalham e dignificam a função social da propriedade, cujo exercício pelo possuidor do imóvel acarreta consequências jurídicas diferenciadas, se comparadas àquela posse desqualificada, e sem a destinação social necessária, prevista no caput do artigo 1238. E foi exatamente essa a intenção do legislador ao determinar prazo e regra de transição diferenciadas ao uso capião extraordinário, qualificado pela posse de trabalho, de positivar em nível infraconstitucional um comando conformador da função social da propriedade. Apregou-se assim que a presente época se encontra sob a égide de um ordenamento jurídico bastante diferenciado, sob o qual foi editado o Código Civil de 1916, em que o individualismo e a livre disposição da propriedade constituíram cânones fundantes de todo o sistema. Agora, o princípio norteador da propriedade é a função social, cujo artigo 1238 único e 2029 do Código Civil são congruentes com esta pretensão. Portanto, decide o STJ que, para uso capião extraordinário qualificado pela posse de trabalho, se usa a regra de transição do artigo 2029 e não a do artigo 2028. Em síntese, decide que se em 11 de janeiro de 2003, a data da entrada em vigor do atual Código Civil, a posse foi igual ou superior a 9 anos e não ultrapassar 18, vai usar a regra prevista no artigo 2029 de acrescer 2 anos. Se a posse for igual ou superior a 18 anos, aplica-se o prazo do Código Civil anterior. E se for inferior a 9 anos, já vai ser aplicado a regra do atual Código Civil de 10 anos. Da decisão. Vistos, relatados e discutidos esses autos, os ministros da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam que, na conformidade dos votos, retificando a decisão proclamada no julgamento ocorrido dia 2 de fevereiro de 2010, por unanimidade, reconhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento nos termos do voto do senhor ministro. Se reconhece que, primeiro, ao uso capião extraordinário, classificado pela posse de trabalho, previsto no artigo 1238, o único do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicada
não é esculpida no artigo 2028, em regra geral, mas sim a do artigo 2029, que prevê forma especificada da transição dos prazos do uso capião dessa natureza. Segundo, a citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução do mérito, não tem o cônjuge de interromper o prazo de prescrição aquisitiva, baseado em precedentes. Terceiro, é plenamente possível o reconhecimento do uso capião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas. A turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, deu parcialmente provimento nos termos do voto do senhor ministro relator.